Bom dia a todos. Vamos continuar a última parte de cadeias de Markov. Hoje nós vamos tratar de cadeia de Markov a tempo contínuo, tá? Então, lembrando, né? Cadeia de Markov é um processo estocástico, um antigo processo estocástico, onde o nosso interesse é encontrar a função densidade de probabilidade, né? Ou função massa de probabilidade, né? Pode ser os dois termos, para esse processo estocástico. Então, o que nós queremos encontrar é essa distribuição para, a partir daí, poder analisar o processo com tudo que vocês já estudaram, né, de processo estocástico, teoria das probabilidades, variáveis aleatórias e assim por diante. E aí, a cadeia de Markov, ela é então um processo onde as mudanças, né, de resultados que eu observo no meu processo, elas ocorrem dependendo do valor atual da observação. Então eu observei meu processo e vi um determinado resultado, um determinado valor. Aí eu vou colocar aqui então esse aqui é um determinado resultado lá do meu processo estocástico. Vou chamar aqui de A, resultado A. Então eu observei e vi esse valor A. Daqui a um certo tempo eu vou observar novamente esse meu processo. Quando eu for observar de novo esse processo, eu posso de novo enxergar o valor A, né? O resultado pode ser o A, ou pode ser um outro valor, um valor B, por exemplo, né? Então, quando eu for observar de novo esse meu processo, pode ocorrer que eu agora estou no B. Antes eu observei o A e agora eu observo, agora eu observo o B. Quando eu for observar de novo, eu vou observar o A. E aí então eu vou ter a probabilidade de eu observei meu processo no tempo n-1, vou chamar aqui, e vi o valor A. Né? Qual é a probabilidade? Deixa eu voltar aqui, tá? Desculpa. Eu observei no tempo n e observei o A, né? Lembrando que é sempre a partir do momento atual. Então n é o momento atual. Observei no tempo n e vi o valor A. Dado isso, qual é a probabilidade de que no tempo n mais 1 eu vou enxergar o valor B? Então é essa probabilidade que eu quero calcular. E essa probabilidade, né, é o que vai estar representada aqui nessas nas minhas transições, se eu estiver usando essa representação aí de grafo, ou é o que vai estar lá na minha matriz, se eu estiver usando representação de matriz, né? Então lá no meu elemento AB da matriz, digamos que esse elemento bem aqui, meu elemento AB, entra exatamente essa probabilidade aí. Só que essa probabilidade, ela vai ser calculada, né, em função de como eu observo esse meu processo, de quando eu observo esse meu processo. Então esse meu processo, ele vai ser observado ao longo do tempo. Está falando de processo estocástico, ele vai ser observado ao longo do tempo, aqui melhorando o tempo. Aí eu posso observar esse processo de forma discreta, então de tanto em tanto tempo eu vou lá e observo, né? E aí todo mundo aqui tem um ΔT igual, né? E assim vai. Então, todo dia, no final do dia, todo final de mês, de meia em meia hora, de 2 em 2 minutos, senão não importa quanto é esse ΔT, importa que ele é fixo, de tanto em tanto tempo eu vou lá e observo esse meu processo. Aí esse meu processo, né, ele pode inclusive ter a situação de que eu observei agora no tempo n e enxerguei A. Quando eu for observar lá no meu n mais 1, eu posso enxergar o A de novo, né? Posso enxergar aqui o A de novo, ou posso ir para o B, né? Ou posso ir para o C, para o D, eu tenho vários resultados possíveis, né? Esse vai. Esse é meu processo estocástico a tempo discreto. Minha cadeia de Markov é a tempo discreto. Eu observo de tanto e tanto tempo. Só que tem outros processos em que a nossa observação ela ocorre não de tanto e tanto tempo, mas ela ocorre exatamente quando
ocorre o fato que faz o meu processo mudar de valor, né? Então, por exemplo, o exemplo do estoque, né? Eu tenho um estoque, observo ele todo o último dia da semana, que é para ver quantos eu tenho em estoque e a partir daí definir quantos eu vou pedir para o meu fornecedor entregar. Então esse é um caso discreto, eu observo uma vez por semana, no último dia da semana, né? Só que assim, as vendas, né, que fizeram meu estoque diminuir, elas não ocorreram no último dia da semana, certo? Elas foram ocorrendo ao longo da semana. Ao longo da semana foram tendo as vendas, meu estoque foi diminuindo. Inclusive meu estoque pode em algum momento lá na segunda-feira mesmo, ou na terça, quarta, algum dia ter zerado, vendi já tudo e fiquei sem nada, os clientes chegam, não tem nada a vender. Mas isso que foi ocorrendo ao longo do tempo não está influenciando na minha observação. Minha observação vai ser no último dia da semana e eu vou constatar lá quanto tem no meu último dia da semana. Então, caso discreto. Tem outras situações em que eu preciso tomar uma ação, eu preciso observar exatamente quando aquilo ocorre, né? Então eu tenho uma máquina que ela é crítica na minha linha de produção. Se ela parar, para toda a minha linha de produção, e o tempo que ela ficar parada, eu vou estar tendo um prejuízo gigantesco ali. Então, se ocorre da máquina parar, eu preciso observar exatamente quando ela parou, exatamente naquele momento colocar-la em manutenção, e exatamente quando acabar a manutenção, eu vou colocar ela para trabalhar novamente, né? Então, essa mudança aí de status, que seria no caso o meu resultado, ela está trabalhando ou está em manutenção, ocorre exatamente no momento em que a máquina deu defeito, ou exatamente quando a máquina voltou à operação. Eu não vou, a máquina ficou pronta hoje, segunda-feira, não vou esperar 2, 3 dias para botar a máquina em produção. Ficou pronta agora mesmo ela entra em produção de novo. Então eu passo a ter uma observação contínua no tempo, né? Até aqui me lembro do tempo agora. Então minha observação é contínua. Exatamente quando ocorre, eu vou observar. E como as coisas são aleatórias, né? Eu não sei quando vai ocorrer. Então ela pode ter quebrado aqui, bem aqui ela entrou em produção de novo. Aí depois quebrou bem aqui, dessa vez o defeito foi pior. Aí demorou um tempo maior para voltar à operação. Então percebo que eu não tenho distâncias de tempo iguais aqui, né? Elas são diferentes. Exatamente porque eu vou estar observando não em momentos pré-definidos, mas exatamente quando as coisas ocorrem. Então esse é o meu caso da cadeia de Markov a tempo contínuo, exatamente quando ocorre. E aí, como eu vou estar trabalhando com exatamente quando ocorre, então o que nós vamos parametrizar aqui, né, nossa cadeia de Markov, não vai ser exatamente a probabilidade, né? No tempo discreto a gente colocava exatamente a probabilidade 0,1, 0,7, então algum valor de probabilidade. A cadeia de Markov a tempo contínuo que nós vamos colocar é o parâmetro que vai nos auxiliar a encontrar essa probabilidade. É como assim? Que parâmetro? Bem, basicamente o que a gente vai ter aqui, voltando do início, o que caracteriza, qual é a principal característica da cadeia de Markov? A principal característica da cadeia de Markov é que essas transições aqui, né, elas dependem exclusivamente da minha observação atual. As minhas observações anteriores, elas são excluídas, elas não vão importar, né? Então se eu pegar qual é a probabilidade disso aí, né, no meu N mais 1 eu estar no B, dado que no N eu estava no A e no N menos 1 eu estava em um determinado valor aqui, e no N menos 2 eu estava em outro valor, e assim vai. Então isso aqui não vai influenciar. Então eu sou condicionalmente independente do passado, só me importa a minha observação atual. Tanto para a cadeia de Markov a tempo contínuo quanto a discreto, esse é o básico para poder caracterizar como cadeia de Markov. Então, no caso
contínuo, que a gente está observando agora, no caso contínuo, para isso ser verdadeiro, significa que essas transições, né, elas vão ocorrer conforme um processo de Poisson. Ou, em outras palavras, o tempo que vai demorar para ocorrer a transição vai ser um tempo exponencialmente distribuído. Então eu observei meu processo estocástico agora, minha cadeia de Markov, e vi o valor A. Eu sei que em algum momento do tempo pode ocorrer algum fato que vai fazer eu mudar do A para o B. Quando isso vai ocorrer é aleatório, mas tem que ser independente do passado. Agora eu estou no A, antes eu estava no B e faz 30 minutos que eu mudei para o A. Então esse passado, essa informação de o que aconteceu antes, não é relevante, não influencia, só influencia agora, eu observei agora, eu estou no A. Quando eu vou mudar para o B, qual é a probabilidade de mudar para o B daqui a 10 minutos, daqui a mais de 20 minutos e assim por diante. Então essa probabilidade ela tem que ser independente do passado, e para ela ser independente do passado, esse tempo que vai demorar para eu mudar do A para o B, ele tem que ser exponencialmente distribuído. Então o tempo que demora para essa transição ocorrer, ele vai ser exponencialmente distribuído. Se o tempo é exponencialmente distribuído, significa que se eu observar quantos eventos ocorrem que fazem eu mudar do A para o B por unidade de tempo, eu vou ter aí uma contagem, né, que vai ser um processo de Poisson. Então, para a cadeia de Markov a tempo contínuo, a gente interpreta desse formato. Eu posso estar no estado A, eu posso observar o valor A, e depois de um certo tempo observar o valor B. O tempo para eu mudar do A para o B, ele é aleatório e ocorre conforme exponencial. Ou, em outras palavras, os eventos que fazem eu mudar do A para o B, eles ocorrem conforme um processo de Poisson. Então, o que a gente vai caracterizar na cadeia de Markov a tempo contínuo, o valor que a gente vai colocar aqui, não é o valor de probabilidade. O valor que eu colocar aqui vai ser aquele parâmetro lambda, lá da nossa exponencial, que é o mesmo lá da nosso Poisson, né? Que ele vai indicar o que? Ele vai indicar qual é a média de eventos que ocorrem por unidade de tempo que fazem eu mudar do A para o B. Ou, em outras palavras, é a frequência que isso ocorre. Ou ainda, ele vai ser o 1 sobre μ, onde esse meu μ é o tempo médio, né? Então ele é o inverso do tempo médio. Em média, quanto tempo demora para eu mudar do A para o B? Aí eu inverto esse valor, eu tenho meu lambda, né? Então, lembrando que existe aquela relação lá entre variável aleatória, entre variável aleatória exponencial, variável aleatória exponencial e variável aleatória de Poisson, né? Tá? Então, o que nós vamos caracterizar na nossa cadeia de Markov é isso, é a transição, o tempo que demora para mudar do A para o B. Outro ponto importante, como agora a gente está falando que eu vou observar as mudanças, né? Não faz sentido na cadeia de Markov a tempo contínuo a gente ter transições de volta para o mesmo estado. Aí eu estou no A, quanto tempo demora para eu voltar para o A? Não faz sentido eu definir isso. Então, em cadeia de Markov a tempo contínuo, nós não temos transições de retorno para o mesmo estado desse tipo, né? Não temos esse tipo de transição. Nossa cadeia de Markov a tempo contínuo em geral vai estar na cadeia de Markov a tempo contínuo vão ter transição de um estado para outro, exatamente porque é o tempo que demora para mudar de estado, né? Então essa é a principal diferença. Como eu vou modelar, como eu vou observar. Então eu
eu quero montar meu processo, minha cadeia de Markov a tempo contínuo. O que eu tenho que observar, o que eu tenho que buscar no mundo real para parametrizar esses lambdas, né? Então, qual é a taxa de evento, ou quanto tempo médio demora entre eu observar que estou no estado e ocorrer a transição para outro estado, né? E, voltando aqui para o slide, então a nossa cadeia de Markov é a tempo contínuo agora, né? E agora por isso que a gente usou o parâmetro t, que é não mais aquele n, e o t, porque qualquer valor de tempo mantém a mesma regra, né? Então, dado que eu observei, meu tn é o tempo atual, dado que no tempo tn atual eu observei um valor xn, e antes dele eu fiz várias outras observações, uma no tempo t1, outra no tempo t2, t3, você vai, com outros valores. Com a probabilidade, todo esse histórico e a minha observação atual, qual é a probabilidade de que no tempo t, que vai ser um tempo futuro, eu observar o valor x? É a mesma coisa que eu descartar tudo que ocorreu antes, só importa o tempo tn, que é meu tempo atual. Observei agora xn. Qual é a probabilidade de daqui a tanto tempo, lá no meu tempo t, eu observar o x? Calcula essa probabilidade. Certo? Essa probabilidade de transição, ela deve ser estacionária, né? Ou seja, ela não pode estar mudando ao longo do tempo. E aí, então, como ela não vai estar mudando ao longo do tempo, a gente parametriza desse formato aqui: a probabilidade do i para o j dado um tempo t, né? Então, lembrando, lá no caso discreto, meu delta t era fixo, de quanto tempo eu ia observar era fixo, então não preciso colocar o tempo lá, a gente botava só aquele n da observação. A gente tinha só qual a probabilidade do i para o j. Aqui, no caso contínuo, para eu calcular a probabilidade de ir para o j, depende do meu tempo de observação, certo? Eu observei, agora eu estou no estado i. Qual a probabilidade de eu mudar para o j? Essa probabilidade de eu mudar para o j vai depender de quando vai ser essa minha observação. Daqui a 10 minutos eu tenho uma probabilidade, daqui a 30 minutos eu tenho outra probabilidade, daqui a 40, daqui a 2 dias. Então, à medida que o tempo vai passando, essa probabilidade vai mudando, exatamente porque ela é aleatória em função do tempo, né? E o tempo é um dos parâmetros lá para a gente fazer o nosso cálculo. Tanto se for acaso, enfim, vai ser um dos parâmetros, né? Tanto se eu fizer o cálculo usando o Poisson ou usando o exponencial, posso usar qualquer um dos dois para fazer o cálculo de probabilidades, eu vou precisar desse parâmetro de tempo. E aí, o que resume esse parâmetro tempo para poder fazer o meu cálculo é exatamente aquela taxa lambda que a gente estava indicando, né? E o principal é que depende só desse tempo t aí, né? Não importa quando eu vou fazer a observação agora, o que importa é o tempo t entre eu fazer a observação e observar que houve a mudança. Então, a minha cadeia de Markov não depende do tempo inicial, mas somente do tempo transcorrido entre os estados I e J. Ou seja, ele é continuamente independente do passado. E se ela é independente do passado, a função de contínua, que representa o tempo, que tem essa característica, é exponencial. Tá? Então, assim a gente representa nossa cadeia de Markov. Só que quando a gente vai trabalhar, né, colocar no computador para fazer as contas, a gente precisa ter uma estrutura mais adequada para representar. Da mesma forma que a gente usa lá na cadeia de Markov a tempo discreto, aqui na cadeia de Markov a tempo contínuo, a gente vai ter uma matriz para colocar esses valores, né? A lógica é a mesma, então o número de linhas, a minha matriz vai ser sempre quadrada, m por m. O número de linhas, que vai ser o mesmo que o número de colunas, vai ser o número de estados que eu tenho, o número de possíveis resultados que eu tenho. E a ordem que eu seguir para as linhas é a mesma ordem que eu vou seguir para as colunas. O que eu vou preencher nos meus elementos J da minha matriz?
exatamente aquela taxa. Então, qual é a taxa de eu mudar do 0 para o 1? Qual é a taxa de eu mudar do 1 para o 0? A taxa do 2 para o 0? Do 1 para o 2? Tá? E assim vai. Como eu falei agora, né? O dele por ele mesmo não faz sentido a gente colocar. Então, por enquanto, a nossa matriz diagonal vai ficar, a nossa diagonal principal vai ficar vazia por enquanto. Primeiro a gente preenche toda a matriz fora da diagonal principal e por último a gente preenche a diagonal principal. O que a gente vai preencher na diagonal principal? O que a gente vai preencher na diagonal principal é o negativo da soma de tudo que tem na linha. Então assim, na cadeia de Markov a tempo contínuo, eu preciso que a soma da linha sempre dê zero. Então se eu somar todo mundo que tem nessa linha, tem que dar zero. Se eu somar todo mundo dessa linha, tem que dar zero e assim por diante. As nossas taxas, elas sempre são positivas. Não existe uma taxa negativa. Esse evento ele ocorre com uma taxa de menos 3 por unidade de tempo. Não faz sentido, né? Uma taxa de menos 3 significaria um tempo negativo. Então, em média, o tempo médio para isso ocorrer é de menos 0,33. Não faz sentido, né? Então, nossas taxas sempre são positivas. Para a soma da linha da zero, então, o que eu preciso colocar aqui? Para a soma da linha da zero, eu vou colocar aqui o negativo da soma de todos os outros elementos, né? A mesma coisa vai ocorrer aqui. Soma esse, soma com o que está aqui do lado, mais todos os outros. A soma de tudo eu coloco aqui na diagonal principal com o valor negativo. E assim vai. Então assim a gente preenche essa nossa matriz, que a gente chama de gerador infinitesimal. Aí esse gerador infinitesimal, então tá aqui, né? O meu elemento da diagonal principal vai ser a soma de todos os elementos da linha com valor negativo. E a soma da matriz de todas as linhas, a soma de cada linha da minha matriz tem que dar zero, né? Então esse é o nosso gerador infinitesimal. E o que é esse gerador infinitesimal? O que está acontecendo? Porque eu monto essa matriz nesse formato e como eu vou utilizar? A ideia é que quando eu monto nesse formato, assim, eu ainda quero encontrar na cadeia de Markov a tempo contínuo, eu ainda vou encontrar o mesmo que eu encontro na cadeia de Markov a tempo discreto, que é a nossa função densidade de probabilidade, que é o que? Que é aquele nosso vetor de probabilidades, né? Aquele vetor no tempo, que ele pode ser tá em tempo transiente, né? E ele vai mudando ao longo do tempo, e também pode ser tá em regime estacionário, pode estar em regime transiente, ele vai mudando ao longo do tempo, ou ele pode estar em regime estacionário. Quando ele entra em regime estacionário, ele para de mudar, né? Então eu quero encontrar aquele nosso vetor π lá, né? E aí, lembrando, esse nosso vetor π, né? Então lá no caso discreto, né, eu tenho meu vetor π num certo instante de tempo n. Se eu multiplicar pela nossa matriz de um passo, que é aquela matriz que a gente preenche com as probabilidades no tempo discreto, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o nosso vetor no próximo instante de tempo, né? Então essa é a regra, né? Deixa eu ajeitar aqui. Então a regra é essa. Tenho um vetor em um determinado instante de tempo. Se eu multiplicar por matriz de um passo, eu encontro no próximo instante de tempo. A regra é essa tanto para o transiente quanto para o estacionário. Só que no estacionário, meu π do n mais 1 vai ser igual a πn. Então ele para de mudar. Quando eu entro em regime estacionário, ele para de mudar. Mas o importante aqui é a gente entender isso. Quando eu pego o meu vetor e multiplico por minha matriz, eu tenho meu vetor de novo no próximo instante de tempo, na minha próxima observação. Tá? Agora, no caso contínuo, se eu pegar o meu vetor, né, um determinado tempo contínuo, né? Se eu pegar o meu vetor nesse determinado tempo contínuo
e multiplicar pela minha matriz Q, que agora é a matriz de taxa, né, matriz de probabilidade, certo? Se eu multiplicar para essa matriz Q, o que eu vou encontrar vai ser a derivada do meu vetor no instante de tempo t que eu estou observando. Então, quando eu pego o meu vetor e multiplico a matriz, o que eu enxergo é esse nosso vetor de probabilidade. Cada uma das nossas probabilidades, elas estão se alterando nesse instante de tempo, e ela está crescendo, está diminuindo, enfim, é a derivada, né? Então, a derivada das minhas probabilidades naquele instante de tempo. Então, é isso que a gente calcula quando multiplica esse meu vetor pela matriz Q, tá? A demonstração de por que a probabilidade a gente vai pular, porque senão a gente vai passar aí uns 20 minutos discutindo e nesse momento eu acho que não é necessário, tá? Nos materiais, nos livros, tem a demonstração direitinho. Se alguém quiser depois tirar dúvida, não entender, a gente pode tirar dúvida, tá? Mas agora vamos entender que é isso, tá? Então, meu vetor vezes o que dá a derivada. Em regime transiente, então, esse resultado aqui, ele vai o que? Esse meu vetor vai ser um vetor diferente de vetor zero, certo? Em regime transiente, as nossas probabilidades estão mudando, então eu vou ter um resultado aqui para essa derivada. Em regime estacionário, o nosso vetor parou de mudar. Se nosso vetor parou de mudar, essa derivada aqui ela vai ser zero, né? Esse meu vetor aqui ele vai ser um vetor todo cheio de zeros. Então, na nossa cadeia de Markov a tempo contínuo, quando eu estou com um vetor que já está em regime estacionário, se eu multiplicar ele por Q, o resultado é zero. Então, para eu calcular esse vetor em regime estacionário, para o caso contínuo, o que a gente monta é um sistema de equações, onde esse sistema de equações agora tem essa característica aqui. Antes, lá no caso discreto, né, nosso sistema de equações era o meu vetor em regime estacionário é igual a ele mesmo, né, vezes a matriz P, né? E aí junta com a equação de que se eu somar todos os elementos do meu vetor, ele tem que dar igual a 1. Isso aqui eu uso para resolver o sistema de equações lineares. Agora, no caso contínuo, eu vou usar esses dois. Então, troco o primeiro por esse zero aqui, né? O sistema de equações lineares sempre vai ter solução? Não, vai depender da cadeia, se ela é ergódica ou não. Então, aquela mesma classificação que nós fizemos, um estado é alcançado a partir de outro, ele é recorrente, minha cadeia é irredutível. Então, tudo que nós falamos de classificação de estados e cadeia, para poder definir se a cadeia é ergódica ou não, a gente tem que observar também aqui, né? Para a cadeia ergódica, o sistema vai ter solução, né? Ele é periódico, então eu não vou conseguir resolver a meu sistema de equações lineares, né? Minha cadeia tem um estado estacionário, não vou resolver o sistema de equações lineares, né? Então, para eu resolver o sistema de equações lineares, eu preciso disso aí. E um exemplo de aplicação, né, de cadeia de Markov a tempo contínuo, esse que é o chamado processo de nascimento e morte. O que é o processo de nascimento e morte? É um tipo de cadeia de Markov a tempo contínuo que representa muito bem filas, né? Então tem uma fila padrão, tem a fila da padaria, né? Como é que funciona? As pessoas vão chegando, vão ficando ali uma atrás da outra, e uma por uma vai sendo atendida e depois sai, né? Então eu posso, ao longo do tempo, estar observando aquela fila. Vou chegar agora e vou observar quantos tem na fila. Tem 2. E aí vou observar continuamente essa fila. Em algum momento vai ter a chegada de uma nova pessoa. Aí quando essa pessoa chegar, eu estava observando 2, agora eu vou observar o valor 3. Estava lá 3, alguém terminou de ser atendido e saiu da fila. E o próximo passou a ser atendido. Então, tinham 3 na fila, ocorreu uma saída e eu vou observar agora 2 pessoas na fila. Mais uma pessoa
foi atendida, saiu da fila, agora minha fila passa a ter uma pessoa. Chegou mais alguém, minha fila passou a ter 2. Chegou mais outro, passou a ter 3. Chegou mais outro, passou a ter 4. Alguém terminou de ser atendido, passou a ter 2. Passou a ter 3, né? Terminou mais 1, 2. Terminou mais 1, 1. Terminou mais 1, 0. A fila ficou vazia, não tem ninguém lá. Chegou alguém, passa a ter uma pessoa, e assim vai. Então, a nossa fila, né? Esse nosso processo estocástico, que é observar o número de pessoas na fila, ele fica nisso aqui, né? Tá 0, ocorre um evento exponencialmente distribuído, ou conforme o processo de Poisson, que faz eu mudar do 0 para o 1. Eu estou no 1, pode ocorrer um evento que faz eu mudar do 1 para o 2, que é a chegada de alguém na fila. Ou pode ocorrer o evento que é alguém terminou de ser atendido. O primeiro lá na fila que já estava sendo atendido, né? Terminou de ser atendido e ele saiu, né? E aí eu só mudo um para frente ou um para trás. E aí é o meu nascimento ou a minha morte, né? É o meu processo de nascimento e morte. Então eu posso ir avançando, né? Aumentando de 1 em 1 com taxas lambda. E aí tem que lambda 0, lambda 1, lambda 2, né? Ou eu posso ir voltando, né? 1 por 1, 1002, 1001, 1003, assim vai. Como eu vou preencher a minha matriz lá, meu gerador infinitesimal? Então, o primeiro elemento aqui, a diagonal principal, não preenche nada, vai preencher o resto. Aqui, assumindo a ordem crescente para facilitar, né? Então, 0, a primeira linha é do 0, a segunda linha é do 1, a outra é do 3, assim vai. As colunas é a mesma coisa. Então, esse elemento aqui é o 0, 0. Então, do 0 para o 0, diagonal principal não preenche agora. Próximo elemento, do 0 para o 1. Do 0 para o 1, pode ocorrer essa mudança? Pode, do 0 para o 1 ocorre. Com que taxa? Taxa lambda 0. Do 0 para o 2 ocorre? Não, não pode do 0 para o 2, também não pode do 0 para o 3, nem 0 para o 4, assim vai. Então, 0 para todo mundo. Preenchi todo mundo, menos o elemento da diagonal principal. Agora, soma todo mundo. A soma do lambda 0 com vários 0 vai dar lambda 0. E coloco essa soma com valor negativo aqui. A próxima linha é do 1. Pode mudar do 1 para o 0? Pode. Com que taxa? 1001. 1 com 1, diagonal principal, pula. Do 1 para o 2. Do 1 para o 2 pode mudar? Pode. Com que taxa? Com lambda 1. Então, lambda 1 aqui. Do 1 para o 3 pode mudar? Não. Então, 0. Do 1 para o 4, não, 0. Assim vai. Preenchi tudo, menos diagonal principal. Soma tudo, então vai ser 1001 mais lambda 1 mais 0, mais 0, mais 0. Então, a soma de tudo, lambda 1 mais 1001. Coloco na diagonal principal com negativo. E assim a gente vai preenchendo todo o restante da minha matriz, né? Então, percebo que essa linha aqui do 2 fica parecida com a primeira, mas deslocado um pouco para frente. Do 3 também fica parecido com a primeira, deslocado para frente, assim vai. Perceba ainda que esse processo aqui ele é infinito, né? Essa minha fila, a gente não está colocando que existe um limite para ela. Teoricamente, ela é infinita, né? Ela vai crescer infinitamente. Então, essa cadeia de Markov aqui é o que a gente chama de cadeia Markov a tempo contínuo. Cadeia de Markov no processo nascimento e morte apresenta muitos processos de fila. As filas normalmente são apresentadas cadeia de Markov desse tipo. E por ser muito utilizado, muito aplicado, já existe inclusive definido qual é a solução dessa cadeia, quais são as probabilidades. Então as probabilidades elas vão ser calculadas nesse formato aqui. A probabilidade do elemento n, esse n aqui não é o tempo, tá? É o elemento. Então tem o elemento 0, o elemento 1, 2, vai. Então a probabilidade do meu elemento n, do meu estado n, vai ser a probabilidade do estado 0 vezes o que? Essa razão aqui. Então eu quero saber qual é a probabilidade do 2 de estar no estado 2 em regime estacionário. Então é a probabilidade de estar no 0 vezes o lambda 0 vezes o lambda 1 dividido pelo lambda 2 lambda 1. No n, lambda 0 é a probabilidade do 0 vezes lambda 0, lambda 1, lambda 2 até chegar o lambda n menos 1 dividido por μn menos 1, μ3, μ2, μ1 até chegar aqui de volta. Então essa é assim que a gente calcula as probabilidades. O que a gente vai precisar então? Vai precisar determinar o π0, né? A probabilidade desse primeiro elemento aqui. E a probabilidade desse primeiro, existem várias formas de calcular. Pode ser também
por sistema de equações lineares, analisando isso aqui, ou pode ser por interpretação, dependendo do meu sistema. Tá? Quando a gente trabalha com filas, por exemplo, se for o que a gente chama de MM1, que é uma fila clássica, um servidor, é essa fila padrão aqui, onde todas as taxas são iguais de entrada e todas as taxas de saída são iguais, esse probabilidade do zero a gente pode calcular com uma relação do lambda sobre o mir. Né? Então, assim, para cada problema tem uma forma de calcular, e como eu falei, né, é muito utilizado na prática. Existem vários, assim, nos livros, as cadeias de Markov, elas são apresentadas já com várias soluções. Se a cadeia de Markov for desse jeito, se for daquele outro formato, se representa isso, se representa aquilo. Né? E, inclusive, são apresentadas também cadeias de Markov já com... Porque assim, aqui a gente define, olha, é um processo estocástico, e o tempo aqui exponencialmente distribuído, esse lambda é o parâmetro do meu tempo. Né? Mas nós também podemos montar cadeias de Markov em que não é exponencialmente distribuído, segue uma outra regra de probabilidade. Só que quando segue uma outra regra de probabilidade, essa minha matriz aqui já não vai ser mais o gerador infinitesimal, ela vai ter uma outra interpretação, a gente vai precisar trabalhar de uma outra forma. Tá? Então o que a gente está vendo aqui é o caso principal de cadeia de Markov tempo contínuo, onde os tempos são exponencialmente distribuídos todos. Né? E a gente monta essa matriz gerador infinitesimal. Né? Olha só, então a cadeia de Markov, a gente vai até aqui, tá? Tempo discreto, a tempo contínuo, interpretações. Vou colocar um outro vídeo com mais um exemplo de cadeia de Markov a tempo contínuo, e vou colocar também um exercício para vocês montarem, né, cadeia de Markov e pensarem um pouco nessa questão da montagem da matriz, quanto para fazer algumas simulações, alguns cálculos numéricos. Tá? Uma coisa importante em cadeia de Markov como vocês viram, tanto no caso discreto quanto no caso contínuo, a gente vai estar trabalhando com resolver sistema de equações lineares. E aí existem vários programas, né? MATLAB, em Python, Octave e ferramentas específicas de cadeia de Markov que trabalham exatamente para resolver o sistema de equações lineares. Já tem lá os algoritmos otimizados e assim por diante. Qual é o grande problema assim, que a gente encontra quando vai trabalhar a cadeia de Markov? É saber interpretar, saber montar a cadeia, né? E principalmente montar um algoritmo que preenche a matriz para mim, né? Eu tenho uma cadeia com 1 milhão de estados. Não vou desenhar na mão 1 milhão de estados e não sei quantos milhares de transições. Nem vou preencher na mão a matriz, né, de 1 milhão por 1 milhão. Então preciso elaborar algum algoritmo que faz isso para gente, né? Então o próximo vídeo, a próxima aula vai ser falando um pouquinho sobre essa parte de como utilizar, como aplicar a cadeia de Markov, como elaborar o algoritmo, tá? Vou pegar um exemplo para mostrar para vocês. Até logo, então, bons estudos.